Um feliz 2019 para todas vocês. No tutorial de hoje eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer uma carteirinha e depois desse modelo a gente individualizar e fazer 3 bolsas diferentes. Então eu vou fazer o tutorial da primeira bolsinha e depois a individualização das demais para vocês verem com franja, com alças diferentes. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazer essa bolsinha, né, que é tipo uma carteirinha pequena, com o fio, aquele eco malha da Euroroma. Primeiramente, o fio ele vem muito grosso. Então, a primeira coisa que eu fiz para fazer uma bolsinha um pouquinho mais delicada foi cortar o fio ao meio. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas eu comecei a tecer com o fio natural, né, da forma dele, natural, e eu vi que ele ficava muito bruto a bolsa. E assim não, a bolsa ficou um pouquinho mais maleável. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas eu cortei o fio todo ao meio para poder tecer essa carteirinha pequenininha que eu vou ensinar agora o passo a passo para vocês. Então aqui eu só coloquei um pingente, é uma carteirinha de mão. Vou colocar aqui o nosso botãozinho de pressão, como eu já ensinei em outro tutorial para vocês. Tem um tutorial aí que eu vou deixar aí para vocês que é só de colocação desse fecho imantado, mas como eu não tinha dourado, eu não coloquei. Eu queria fazer um detalhezinho dourado, que eu acho marrom dourado, fica bem bonitinho. Então vamos lá, o passo a passo para vocês. Como eu falei para vocês, eu usei o fio da Euroroma, né, Ecomalha, e cortei o fio ao meio. E eu acho que ficou um resultado bem legal. Ainda rende mais, porque a gente cortando o fio ao meio, a gente tem o dobro do fio que vem no novelo. Então dá para fazer tranquilamente essa bolsa, ainda sobra bastante. Dá para fazer talvez umas 3 bolsas com fio cortado com um novelo apenas. Então vamos lá, o passo a passo. Então tá aí o fio, né? A gente abre, ele é bem grosso e ele também não é muito regular. Então tem umas áreas que tem esse tamanho e tem outras áreas que tem um tamanho até mais fino que eu tive que eliminar. Então eu fui, né, com a tesoura, aí bem no meio, tá vendo? Ele enrola um lado do outro, então isso facilita. E eu fui cortando e fazendo 2 novelinhos separados. Então fui enrolando de um lado, fui enrolando do outro e fui separando os dois. E assim eu cortei todo o novelo, até onde eu encontrei uma emenda. Aí eu fiz a bolsa e ainda sobrou bastante para fazer uma outra bolsa ainda. Então, é fácil cortar, sem ter um pouquinho de paciência. E repara que ele fica um fio um pouquinho mais delicado, porque se essa malha fosse bem macia, talvez fazer com ela in natura, do jeito que ela veio, seria mais fácil. Mas como ela é muito dura, eu achei muito difícil fazer uma bolsa que tivesse alguma flexibilidade. E além do mais, a gente cortando esse fio ao meio, a gente diminui o peso da bolsa, porque quem faz aí bolsa de malha sabe que essas bolsas às vezes ficam bem pesadas. Então a gente cortando, a gente também dá uma leveza. Então já com fio, com agulha 10, né, já tudo cortado, nós vamos começar a fazer 18 correntinhas. Então nós vamos deixar, não vamos apertar muito a correntinha e vamos trabalhar 18 correntinhas com um ponto bem frouxo, né, sem apertar. Essa malha não tem muita elasticidade, então o que facilita aí a gente trabalhar com esse ponto bem frouxinho. Ao final dessas 18 correntinhas, o que nós vamos fazer? Uma correntinha, que vai corresponder ao meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um ponto e mais um ponto, porque nós vamos fazer 3 pontinhos na mesma correntinha em cada ponta para fazer a curvinha. E naturalmente a gente faz assim, né? A gente vai pegando a alcinha, só que eu vou pegar de uma maneira diferente para que a gente possa ter um acabamento melhor no fundo. Então eu vou virar minha correntinha de cabeça para baixo, né? E vou procurar aquela alcinha que fica
formada. E aí, então, eu vou trabalhar agora cada alcinha dessa com um ponto baixo. Então, é só a gente virar a correntinha pro lado do avesso, né? E encontrar. E repare que já começa a ficar com um acabamento bem bonito. E nós vamos trabalhar esses pontos, esses 18 pontos. E ao final do último ponto, nós vamos de novo trabalhar 3 pontos baixos no mesmo lugar. E vamos então retornar e terminar assim a primeira carreira. Então aí, olha, eu vou fazer bem lento, né? Tá em câmera lenta para vocês verificarem bem aonde que eu pego para fazer esse ponto, naquela correntinha do meio, né? Naquela alcinha do meio que fica quando a gente faz a correntinha. Agora já tô chegando aí ao final, né? E novamente, o que que eu vou fazer? Nós vamos fazer o nosso último pontinho e eu vou trabalhar agora mais 2 pontinhos nesse mesmo local para a gente fazer a nossa volta. Então, já fiz 1, 2, o meu terceiro pontinho. Já vou botar minha alcinha ali de início da linha que sobrou para já ser arrematada. E agora, em cada ponto da carreira anterior, nós vamos fazendo o ponto baixo. Repare que o acabamento fica bem bonitinho, não fica espaço no fundo da bolsa, porque a laçada fica bem presa, então ela não esgaça, não solta. E aí nós temos o fundo da bolsa com esse acabamento bem uniforme. Então, eu vou trabalhar até o final com esse mesmo ponto e ao final já volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer a segunda carreira. Então, nós vamos continuar, né, trabalhando até o final. Olha só o acabamento, né, tanto do lado direito quanto do lado do avesso. E agora é só a gente completar essa carreira até o final e ao final da carreira fazer a nossa subida para a segunda carreira. Então, aí agora, né, aquela minha primeira correntinha corresponde ao meu primeiro ponto. Vou passar a minha laçada para o avesso. Já expliquei para vocês. E agora, vou colocar a minha agulha naquela primeira correntinha que eu fiz. E trazer, então, agora a minha laçada para o direito do nosso crochê. Então, tô trazendo aí e pronto. Agora, nessas 3 correntinhas que eu fiz aí, nesses 3 pontos baixos que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior, naquela curvinha que a gente fez 3 pontos juntos. Então, vou fazer aí nessa ponta, né? Faz 2, vamos fazer mais 2. E vamos continuar, então, agora a carreira fazendo um ponto em cima de cada ponto. Não é ponto centrado, eu estou utilizando o ponto baixo normal. E aí, nós vamos fazer desse lado e depois no outro lado da mesma jeito. Naqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer 2 e aí nós já vamos finalizar o fundo da nossa bolsa. Então, ao final aí, nós vamos fazer os 3 pontinhos também, 2 em cada 3 pontinhos de base, e vamos, então, retornar até o final. Então, cheguei aí ao final, né? E agora, nós vamos fazer nos nossos 3 pontinhos, 2 pontinhos em cada pontinho de base. E aí, nós vamos fazer a nossa curvinha para que fique bem oval a nossa base.
Bom, agora cheguei aí ao final, naquele meu primeiro pontinho, e da mesma forma vou passar minha laçada para trás, vou trazer, né, introduzir na minha primeira correntinha da subida da carreira. E vou trazer a minha corrente para frente. Só que agora nós vamos fazer um ponto que seria dessa forma, mas eu agora vou começar a trabalhar só em uma correntinha, na parte de fora. Então, o que que eu vou fazer? Na hora que eu passar a minha correntinha, a minha linha, eu, em vez de passar nas duas laçadas, vou passar só em uma, que assim, olha, fica o acabamento perfeito. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, só pegando a alcinha de dentro. Então, agora cheguei ao final, vou fazer aquele mesmo acabamento, né? Pegando minha alcinha, passando pela parte da frente. E eu agora vou começar a trabalhar na meu ponto fantasia. O ponto fantasia, ele tem que ser em número par. Então, vocês contam direitinho, porque da maneira que eu fiz, fica a quantidade de números pares. Mas vocês contem antes de fazer, porque a gente tem que fazer o número par. Por quê? Porque agora nós vamos fazer um ponto baixo, né? Uma correntinha e um ponto baixo em cada uma. Então, tem que ser o número par, para a gente poder trabalhar aquele ponto fantasia. Então, uma correntinha e um ponto. Uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha a toda volta. Então, agora cheguei aí ao final, né? E nós vamos trabalhar agora nosso ponto continuadamente. A gente não vai subir carreira. Então, como eu tenho uma correntinha e um ponto baixo, agora o que que eu vou fazer? No lugar do meu ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha. E no lugar da correntinha, eu vou pegar lá embaixo, na minha primeira carreira, aquele pontinho que eu peguei para trabalhar o
Então agora aí eu já terminei o meu pontinho, né, no meu último pontinho, e tá na hora de eu começar a trabalhar a nossa alcinha. Então, na verdade, eu contei, nós temos 46 pontos. Então a gente vai dividir 23 pontos para cada lado e eu vou separar aí no meio da nossa bolsa a quantidade de pontos que eu preciso. Então eu preferia ir arrematar daquela maneira que a gente já ensinei, convencional, para ficar com um acabamento bem perfeitinho aí, para não dar alteração aí na bolsa. E agora eu vou separar os meus pontinhos, né? Separar a alça, né? Aonde nós vamos fazer a alça, e 23 pontos para cada lado da bolsa. Então tá aí, eu tô dividindo, né? Deixando 10 pontos, vou deixar mais ou menos 10 pontos para a alça da bolsa aí, e o restante aí vai ficar a lateral. Então a gente divide, né? São 23 pontos para cada lado. A gente vai dividir direitinho e eu vou deixar na parte central aí 10 pontinhos, que é onde que nós vamos fazer a nossa alça. Então, a gente mede direitinho para ficar tudo no mesmo lugarzinho. Aí, vamos contar os pontos. E agora, nós vamos contar aí as nossas correntinhas e colocar aí de novo os nossos marcadores. Quem quiser pode estar fazendo maior ou menor. Quem estiver fazendo a bolsa, é só ter o cuidado de dividir direitinho para a alcinha ficar bem centralizada aí no meio do crochê. Agora contar, conferir os pontos direitinho, ver se está tudo ok, né? Então, se a gente tem aí, ó, contando os pontinhos. E agora vamos iniciar a próxima carreira. Então, como eu arrematei do outro lado, para não ficar aquele muito arremate de um lado só, eu vou iniciar então do outro lado que eu arrematei. Então, vou colocar a minha linha aí e vou iniciar o nosso ponto. Lembre-se que a gente vai pegar só as duas laçadas da parte de dentro. Então, nós vamos trabalhar os nossos pontos e no momento de fazer a nossa alcinha, nós vamos fazer as nossas correntinhas. Então, inclusive, eu vou usar aí a correntinha, né, que a gente marcou, tá aí marcada, e vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou prender do outro lado. Vai ficar um pouquinho esticado, não tem problema, porque depois nós vamos casear para nossa alça não ficar muito grande. Então, vamos fazer os outros pontinhos e vamos fazer essa mesma coisa do outro lado.
Então, agora aí já estou arrematando essa carreira e agora nós vamos fazer a nossa última carreira. Da mesma forma, vou trazer para frente e vou fazer o meu ponto. Só que essa última carreira, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos fazer ela pegando lá na carreira anterior para a gente fazer o acabamento aí da alça. Então, eu vou pegar em cada ponto de baixo lá no início da carreira e vou fazer esse ponto baixo com essa laçada bem grande. E aí assim nós vamos fazer todo o acabamento, vamos dar esse acabamento aí. Quando chegar aí, olha só, nós vamos fazer um pontinho de dentro para poder dar um fechamento aí, ó. Nós vamos fazer até o pontinho de dentro e aí sim, agora nós vamos casear a parte de dentro. Repare que fica um arremate bem bonitinho ali para esconder a nossa alcinha. Então, eu trabalhei aí meus 12 pontinhos e vou fazer de novo aquele pontinho pegando o pontinho de dentro da alcinha. E aí tá a nossa alcinha pronta. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, repetir a mesma coisa do outro lado e agora vou fazer o meu arremate. Então, da mesma forma, vou trazer pro lado de dentro, né, pro lado de dentro e vou tirar da laçadinha pra gente fazer aquele acabamento da nossa laçadinha aí no finalzinho. E agora é só a gente esconder, né, a nossa linha, botar nosso pontinho de cola universal aí para dar o arremate final. E a nossa carteirinha, bolsa aí já tá finalizada. Botar meu pontinho de cola e tá aí a nossa carteirinha finalizada. E agora a gente pode enfeitar, botando os nossos pingentes, botando uma alcinha, se vocês quiserem, pode colocar uma alcinha na bolsa também. Essa daí eu não coloquei alcinha, mas eu já ensinei em outros tutoriais também de que forma que a gente pode botar as argolinhas e prender nas laterais aí da bolsa. A gente pode também estar colocando na bolsa aquele botãozinho de pressão, né, de imã. Eu não vou colocar aí porque os acessórios que eu utilizei foram os acessórios dourados e eu quero botar o imã dourado também. Como eu não tenho aqui no momento, então eu vou deixar para depois, mas tem um tutorial aí ensinando só colocar imã de bolsa de malha que vocês podem estar olhando. E a gente pode fazer essa mesma bolsa, né, dessa mesma maneira, ou até com um ponto mais simples, eu usei aí nessa bolsa um ponto mais simples, e nessa cordão lateral a gente colocar uma franja. Fica super diferente, super legal e dá assim um visual assim, mais despojado à nossa bolsa. A gente pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. E aí eu amarrei, tá vendo? Duas argolinhas, né, de um lado e do outro, para a gente poder colocar a alça da bolsa. Vocês podem estar fazendo. Então, vou explicar para vocês como que nós vamos fazer aí o nosso pingente.
Então, aí nós fizemos o pingentezinho, mas a gente pode ainda enfeitar um pouquinho mais essa bolsa para ficar bem bacana. Com o mesmo feitio ou com ponto mais simples, a gente pode botar essas franjas. Então, repare nessa bolsa rosinha, ela tem, eu fiz com ponto centrado, coloquei aí duas alcinhas para a gente poder pendurar. E a mesma coisa eu vou fazer com essa, só que agora nós vamos colocar a toda a volta e eu vou fazer a franjinha um pouquinho maior do que o tamanho da bolsa. Então, na bolsa rosa, eu fiz o pingente praticamente de um lado só e quase do mesmo tamanho da bolsa. A gente pode fazer um fio só e nós vamos colocando esse fio na lateral de toda a bolsa. Repare que essa bolsa que é marronzinha aí, eu fiz ela um pouquinho maior para poder a gente utilizar ela não como carteira, mas como bolsa. Então, vou prender nessa alça aí da lateral e vou fazer a minha franjinha. E o legal é ficar desencontrado, entendeu? É dar uma leveza aí na bolsa. Sem ficar aquela coisa muito certinha, né? Então, nós vamos introduzindo aí naquela lateralzinha do nosso ponto. Então, aqui eu já finalizei, né? Já botei a toda a volta, né? E já prendi aqui a minha coisa. Então, repare, eu coloquei depois. A gente pode botar isso quando tá fazendo a bolsa, já prendendo com pontinho. Mas eu vou amarrar. É só a gente ter o cuidado de fazer o arremate. Então, tô fazendo aqui minha argolinha. Vou amarrar bem e depois eu vou arrematar e colocar aí por dentro e passar a minha colinha. Agora, os acessórios ficam por conta da criatividade de cada um. Eu posso usar essa corrente de acrílico, que vai ficar também bem bacana, ou uma corrente dourada, ou fazer uma correntinha um pouquinho melhor para usar como uma bolsinha de mão, ou usar como uma carteira, sem ser só com a alcinha que a gente fez. Vou aproveitar, vou botar aí o nosso pingente na nossa alça, para dar um acabamento melhor na nossa bolsa. Então, tá aí a nossa bolsa pronta. Com a mesma receita, vocês podem estar fazendo 3 bolsas diferentes. É só vocês colocarem a criatividade. Então, aí eu mostrando para vocês o nosso botãozinho, né? Que eu vou prender nas outras quando eu tiver o botãozinho dourado. E aí nós temos 3 bolsas diferentes com a mesma receita. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, deixe um like aí. O modelo da bolsa é igual, a bolsa rosa eu fiz com ponto centrado, a bolsa marrom eu fiz só com ponto baixo e a carteirinha, a primeira, eu fiz com esse ponto fantasia. Eu achei todas lindinhas, uma graça, espero que vocês tenham gostado.